É isso aí, minha gente, voltando para fazer o terceiro bloco. Rivaldo, você estava falando antes da gente ir para o intervalo, que eu disse que a gente devia ser parceiro da CBF e não refém. E que esse calendário, que era o foco que a gente estava falando, não trazia benefícios para o futebol sergipano. Não, na verdade, Ribeiro, fazendo um conjunto da coisa, adequar o futebol brasileiro ao futebol europeu não combina de jeito nenhum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. Os problemas da Europa é um... Nossa, tanto é que a temporada inicia no meio do ano e termina no meio do ano seguinte. Clima, a distância educação, é outra. Tá tudo. Então, o futebol nacional, a gente pode perceber a queda que aconteceu depois que resolveram fazer as divisões com 20 equipes apenas. Você acha que um país com a dimensão continental tão grande, com grandes equipes, com grandes jogadores, se limita a apenas 20 clubes na Série A? No Brasil não é assim. Deveria ser pelo quadrante, né? Norte, poderia fazer por região. E até daria mais disputa regional, né? Uma distribuição melhor. Quantas vezes, Ari, nós fomos primeira divisão. Confiança fez excelente campanha em 77, disputou com o Flamengo, enfim. Dentre outras, o próprio Sergipe era a primeira divisão, fez vários, ganhou de São Paulo. Eu joguei o Campeonato Brasileiro de 84 dirigindo o Confiança e o presidente me demitiu no jogo do Ceará. E por que, Ribeiro? Porque não aceitou, não leu direitinho. E na realidade, o que é que a gente vê do nosso futebol? O bilhete. Você está esse dilema agora de se diminuir de clube. A gente fez o contrário no tempo do Carivaldo. Eu não estou criticando, eu respeito muito o Carivaldo pelo que ele fez. Agora é opinião. Não é nomes, é o órgão, a instituição. É a presidência, não é o A gente não está aqui para dizer aí, o que é que acontece? Olho azul, verde, amarelo, então, a gente está falando do fato. O que é que acontece? Temos que ter jogos às 16 horas e iluminação, candeeiro, e no cuidado do gramado, que é onde o jogador tem que atuar. Eu também não tenho associação de jogador, coisíssima nenhuma. Porque eu entendo que uma associação de jogador também tem que ser um cara que esteja atuando. Atuando. Não um cara que parou de jogar, que não está vivendo mais nada. Todo respeito aos meus amigos que estão em frente dessa situação. Então o nosso futebol perdeu muito. Eu estava dizendo aqui a vocês que ontem eu vi o Mônaco jogar na França e vi o Gemerson, que não é sergipano, veio do interior aqui da Bahia, mas que revelou foi o Confiança. Você vai me dar um gancho aí, você tocou no assunto. A vistoria do futebol sergipano, não sei agora, mas a vistoria do futebol sergipano, primeiro colocar refletores. E o piso. E o gramado. O piso da competição. E o vestiário. O piso do jogo. Nada no jogo para jogar onde? E um exemplo aqui vizinho aqui, Alagoas. Você vai para Viçosa, você vai para Olho d'Água das Flores, vai para Murici. Primeira coisa, o campo é gramado. Como o Fará fez em São Paulo. Fará, eu tive a oportunidade de dizer aqui no programa, você tocou no assunto, com o Alberto Nogueira, que estava aqui, e ele conviveu lá. E eu estava lá em São Paulo quando começou esse movimento. Os campos de São Paulo eram assim, ruim também, uma porcaria. E o Fará, ele bolou um marketing lá e dava R$150 mil de cota para os clubes do interior, desde que para participar tivesse um bom gramado, boas instalações para a imprensa, para vestiário, para isso, para isso. E quem não fizesse estava fora. E deu um prazo. Pronto, é isso que tem que fazer aqui, amigo. 5 anos para a Dourenço se consertar, fazer o campo assim, o estádio, não participa se não fizer. Se você acabou a história. Se você não priorizar o campo de competição, não vai ser refletor que vai... O refletor, eu vou dar um exemplo. O Sergipe tem refletores, tem jogo noturno. O Sergipe aluga um gerador porque é muito mais barato e não tem condições financeiras para pagar a iluminação. Confiança então, também. Gente, o piso, né? Você vê o artista, ele vai fazer um show hoje. O microfone tem que ser bom, né? Tem que ser bom. Né? O palco tem que ser um palco de qualidade. A luz tem que ser perfeita. Agora, coloca refletores e o piso. Aí você vê. Mas aqui, Ari, é onde eu disse, inverter as coisas, né, Ribeiro? Aqui se faz de frente para trás, como
tudo o contrário. Faz por na verdade. fazer, eu Faz acho, por sabe? fazer. Quer dizer, eu botei refletor lá. Eu assim, acho que é daí? bonito o refletor e você não enxerga nada, patavina nenhuma, nenhum jogador lá dentro atrapalha, Perfeito. que é mal focalizado, é tudo. Então é uma das coisas que o Miltinho tem que ver isso urgentemente. Eu acho que para a administração dele fluir, ele tem tudo para realizar um grande. Pelo primeiro, eu já disse, ele tem Evaldo, tempo me para permita. poder gerir e tudo mais. Você tem que começar, quando a sua casa, você tem que, para começar a gerir sua casa bem, você tem que começar a arrumar você dentro de casa. Correto. Você tem que montar suas equipes. De qualidade. De qualidade, uma equipe de marketing. Por que é que Miltinho... Eu fico doente quando eu vejo os dirigentes de clube dizer, eu vou para o Banese pedir uma ajuda. Banese, perdão, desculpe o nome de qualquer instituição. Pedir ajuda. Pedir ajuda. Isso não é mais época de pedir ajuda. Hoje você Parceria. tem uma marca do Confiança, a marca do Sergipe, do Hoje você tem Itabaiana. televisão, Tem televisão, tem tudo. Uma mídia forte, você tem internet, você tem todas as ferramentas. Quer dizer, você hoje está ali, notícia do Confiança, notícia do Sergipe, passou na televisão, mas não vai embora não, como antigamente. Vai para a rede, para a mídia, a rede social. Ô, Ribeiro, esse e fica lá permanentemente. Na reunião, na última quarta-feira lá em Itabaiana, já aconteceu um fato. O jogo da TV, a TV iria botar um horário 18h15, que eu também sou contra. Esse horário eu não vi em lugar nenhum ainda. E aqui dificilmente iria vingar. Conseguiu botar para o sábado o horário desse ano do campeonato, 15h15. Um horário bom para se jogar. E que teve uma boa aceitação nesse campeonato passado, o jogo da TV. Aí o Lagarto agora resolveu que só quer jogar no domingo. Agora, aí eu quero ver Miltinho, a presidente da federação. Eu vou antecipar o jogo, Lagarto e Itabaiana, que o mando de campo é do Lagarto, que vai ser no Médici, da sexta-noite para o sábado de manhã, à tarde, pela TV. Eu até citei ontem na minha participação no rádio, de que, por exemplo, Lagarto e Itabaiana, eu tenho certeza que Diego Costa vai assistir lá em Londres, com os amigos dele. Tenho certeza absoluta, numa concentração ou algo assim. Não vai só ele, né? o Muita pessoal gente que está espalhada aí, né? pelo mundo afora. Então o Campeonato Sergipano visto em Londres ali, por um sergipano, como tem diversos e diversos. Então tá na hora também de se manter, porque eu acho que abrir um campeonato, um jogo de TV, com todo o respeito do mundo, com Boca Juniors distanciando, é um retrocesso. Nesse momento do início do certame. Porque na minha visão, a abertura teria que ser com o Sergipe, do professor Arei. Campeão. E eu ainda acho que a diretoria do Sergipe poderia, o Carlos, jogar essa partida fora, jogo de TV. Digamos, pegava o Frei Paulistano, que tem um belíssimo estádio. Estádio novo, estádio moderno, pequeno, mas moderno. Botava na TV, o Sergipe, tendência maior, sai vitorioso. No jogo seguinte, o Sergipe recuperava a renda perdida na primeira rodada. É minha visão de ver isso. Mas o Sergipe foi quem pediu para poder jogar a abertura do campeonato aqui, Ari. Rivaldo. Pelo menos a informação que chegou a gente. Rivaldo. Eu não estava presente. E eu não acho isso. E outra coisa, grande renda. Aliás, o Carlos tocou muito bem aqui. Na nossa época lá atrás, a renda ainda existia mesmo, para ajudar. Hoje, não tem renda para sustentar um clube. Fora as despesas que tem logo de cara. Você está pagando para entrar em campo. A despesa está muito alta e a renda não cobre. Além de que é outro problema crasso que eu já falei aqui, que é essa história dessa renda do Batistão aí. Você chega lá para comprar ingresso, que eu compro. Se eu não tiver na rádio, se eu não tiver no futebol, eu compro meu ingresso. Não tem carteira, eu podia entrar de graça, que nós somos cronistas. Mas eu compro, e compro um ingresso mais barato do que o clube está vendendo. Como é que pode? E a gente fala pro clube e o clube... O que é que está acontecendo? Até parece que tem a condescendência do clube, né? Então, se o clube é o principal interessado, não mete o peito nesse troço, não sou eu que vou agora... Eu disse ao finado professor Alceu, sabe, Ribeiro, em 2008, aquele monte de gente aí assistindo o jogo de confiança, naquela fase, vamos subir Dragão, não sei o quê. Aí a Zenda dava a mesma. Teve uma que deu um jogo 149 mil com 15 mil e um pagante, na outra deu 149 mil com 15 mil em pagante. O cara errou e imprimiu a mesma renda. E o cara disse, não, eu errei e imprimi a mesma renda. Ctrl-C e Ctrl-V. Aí eu disse, professor Alceu, eu não sou dirigente de clube, até porque eu não vejo o presidente do Confiança reclamando. E eu não vou me dispor com ninguém, não. Exatamente. Eu não pago jogador. Exatamente. Eu sei que a postura é errada, sabe, Ari? Mas eu não pago jogador. Nós ficamos lá na imprensa batendo nisso, se indispondo com os cambistas, com quem é que está nessa máfia aí, e o dirigente, ó. Então, se vire. Agora, concordo plenamente com o que você falou. O campeonato tem que ter abertura à altura de um televisionamento, de um investimento que uma televisão faz e que por trás disso tem vários patrocinadores.
Exatamente. Então aqui ainda se peca em não enxergar o capricho que tem que ter. O professor Ari está na Confederação Brasileira de Ginástica pelo mundo e vê o respeito que tem aquelas placas. Aquilo ali, aqui em Sergipe ainda está assim, não, bota aí porque é um favor. Aquilo é indispensável. Indispensável. E o respeito que você tem que ter com os patrocinadores. Porque são eles que, afinal de contas, estão bancando aquele evento. São marcas fundamentais. Então, Carlos, 1983 eu aprendi com você lá, quer dizer, eu já tinha trazido do Flamengo essa história. Essa história tem foto dessa história dele no Flamengo. Tem materializada, mas você dá foto. Eu vi você fazer um investimento e um apoio muito grande na base do Confiança. E que ficou 88 jogos, me lembro bem, 88 jogos invictos e revelou posteriormente Peta, Wellington, Malvina, Ion. Foi Lula, foi Anselmo, foi... O menino que foi pro Grêmio, que foi campeão de São Paulo. Dinho. Enfim, esse trabalho sumiu. O Confiança está fazendo um trabalho, mas me parece que é um foco meio empresarial. Como todo investimento de base no Brasil. De base. Sim, eu estou falando de base mesmo. Eu estou falando de base mesmo. Fez. Ele vendeu, mas quando chegou em cima. Quando você. Eu costumo sempre citar o exemplo, Ribeiro, da época do nosso querido amigo Geraldão, onde ele tinha um trabalho de base de busca de atletas, né? E o investimento, o Sergipe, como clube, fazia muito pouco, não é isso? Ele tinha a participação dele, porque ele gostava, fazia aquilo, formou muita gente, aquele time que você foi campeão, né? O Confiança, quando eu fui presidente, nós conseguimos formar um time de base, porque tiramos aquela máfia, vamos dizer, no bom sentido, das pessoas que estavam no Confiança, trabalhavam lá, e era um pensamento pessoal de trocar, de receber uma bola, de ganhar um jogo de camisa. Enfim, isso é o câncer, ainda, pelo menos no nosso futebol. Isso é o câncer. Confiança hoje tem um trabalho de base, mercantilista. É um trabalho de investimento. Parece que trabalha até com sistema de cota, de ações, enfim. Não é isso? É alguma coisa desse tipo. O Sergipe, mas se faz um trabalho. Eu tive uma participação também depois dessa época no Confiança em 2003, 2004, 2003. Onde nós montamos um time de base, mas não surtiu efeito. Por quê? Porque foi uma coisa muito espontânea, muito rápida. 2003, 2004, depois fui de Itabaiana, fomos campeões de 2003 pelo Confiança, 2004 pelo Itabaiana, com os juniores, fomos para a Copa São Paulo, vendemos um jogador. Ótimo. Vendeu. Surtiu efeito, vírgula. O investimento foi muito maior. Mas se esse trabalho continua sendo feito, aliás, esse trabalho precisa continuar sendo feito. Professor Ari Rezende, quando é que o Sergipe voltará a ter um Geraldão? Vai uns 3 anos ainda para acontecer. Só se ressuscitar Geraldo, porque né? o problema é a sequência, é a continuidade. É verdade. O Geraldão, ele trabalhava olhando na frente. Eu me lembro que nós fomos para os Jogos Escolares Brasileiros, Jebs e Vitória do Espírito Santo. O Geraldão, eu levei ele como técnico de futebol. Ele tinha o Sandoval, tinha o Helenilson, e ele queria colocar Enágio de qualquer maneira nessa equipe de futebol da Secretaria da Educação, aí pro Jebs. E eu olhando, eu ia ver os treinamentos, ele lá no Adolfo, ele me deu um drible que, como você é o chefe da delegação, vai na frente, né? O Geraldão saiu no ônibus aqui e combinou com o Enágio, você vai esperar lá na saída de Aracaju e vai entrar no ônibus, certo? E você vai, porque ele queria levar o Enágio. Então ele tinha o Sandoval, tinha o Helenilson, tinha o menino, um zagueiro, esqueço o nome dele. Tinha Ita, tinha Adenilson. O Adenilson. Então o Geraldão levou, colocou, fez uma inscrição na secretaria, no departamento de Educação Física,
que eu nem tomei conhecimento, mas estava tudo pronto, já tinha seguido já. E o Enage embarcou na saída de Aracaju. Deu um rabo de vaca em você? Não deu, do livro da vaca. Jogou na frente e foi Um gatozinho, ó, cara. O que acontece? Um gato. O que acontece? Exatamente. O famoso gato. O que acontece? Lá eu me assustei. Quando eu digo, Geraldão, Enage está escrito, ele chegou e disse, tá, você foi para Brasília lá, se lembra aquele mês que você foi? E aí fizemos, tá tudo ok, fique tranquilo, tá tudo certo. E olha, eu digo aqui a você, o Sergipe chegou na segunda colocação e despertando todo mundo, eu digo, Geraldão, as inscrições, ele chegou e disse, fique tranquilo, tá tudo correto. Tudo foi feito no tempo, tá tudo na mão. E não foi, o Enage foi de gato, mas o Geraldão era assim, ele dava sequência, ele ia atrás, se tivesse mais Sandoval, Elenilson, Enage, ele ia buscar. Essa continuidade nós não temos. E uma coisa que precisa também, precisa que a imprensa dê uma sustentação nesse trabalho, porque se você é bonito, se fala muito, mas o cumprimento dele é difícil. Por quê? Porque quando o time perde uma partida, 2 partidas ou 3, você já acha que tem que contratar e aí tira aquela sequência. Então, mas a base Meus amigos, olha, eu vou falar com o William para botar aqui umas 2 horas para a gente falar, principalmente com uma fera dela. Infelizmente chegou a nossa hora de... Mas valeu, muito obrigado a todos. E a gente no próximo domingo volta para papear sobre as coisas do futebol sergipano. Grande abraço.